É aquela. Bem, bom dia a todos. Eu quero começar por pedir desculpa pelo meu atraso. Não foi a senhora Secretária de Estado, fui eu. Ela já lá estava. E hoje estamos aqui neste novo local. Temos duas partes da nossa reunião. A primeira, a audição pós-Conselho Europeu Extraordinário, que se realizou no dia 6 de março de 2025, a senhora Secretária de Estado, que eu cumprimento uma vez mais e agradeço a sua disponibilidade face ao contexto político que estamos a atravessar, ter-se disponibilizado imediatamente para poder, ainda assim, partilhar com a CAI, com os senhores deputados, as informações do Conselho e, com isso, possibilitarmos também um esclarecimento e um debate sobre esse Conselho Europeu Extraordinário. Como todos já conhecem, a nossa grelha de trabalho começa com uma intervenção inicial da senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que terá para o efeito 10 minutos, e depois seguir-se-á então a primeira ronda, a começar pelo Partido Socialista, depois PST, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, Livre, CDS-PP e PAN. Eu, sem mais demoras, vou-lhe passar a palavra para essa intervenção inicial e agradecer uma vez mais a sua presença, mais uma vez connosco. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É sempre um grande gosto estar aqui no Parlamento, onde também já fui deputada e, por isso, tenho o maior gosto de poder vir aqui transmitir o que foram os resultados do último Conselho Europeu Extraordinário sobre Defesa. E, como nem sei se preciso dos 10 minutos, porque acho que, na realidade, foi um Conselho muito focado, estratégico, é verdade, mas muito focado, à volta de dois temas, e sendo os temas a Ucrânia e a defesa europeia. E penso que se pode dizer que a missão principal desta reunião terá sido alcançada. Por um lado, demonstrar de forma inequívoca o apoio da União Europeia à Ucrânia em todas as suas dimensões e também assumir de uma forma inquestionável a decisão de aumentar a resiliência e as capacidades da União Europeia em matéria de defesa, sendo que um dos resultados importantes da reunião foi a identificação de um primeiro conjunto de instrumentos e de possibilidades de investimento que vão permitir aos Estados-membros, dentro das suas competências, avançar nestas matérias. Relativamente ao primeiro ponto, relativamente à Ucrânia, e é importante continuar a dizê-lo, foi reafirmado o apoio continuado e inabalável à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia, dentro das fronteiras que são internacionalmente reconhecidas, e a necessidade de pôr fim à guerra através de uma paz que seja abrangente, justa e duradoura e baseada nos princípios da Carta das Nações Unidas. Como disse na altura da preparação deste Conselho Europeu Extraordinário, que foi na semana passada ainda, foram reafirmados 5 princípios que, na nossa perspectiva, são essenciais para as negociações que já estão, de certa forma, a decorrer a vários níveis. Em primeiro lugar, não pode haver negociações sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Não pode, e isto também é muito importante, não pode haver negociações que afetem a segurança da Europa sem o envolvimento da Europa e, em particular, da União Europeia, porque a segurança da Ucrânia, da Europa e mesmo a segurança transatlântica e global estão interligadas, não podemos desligar uma da outra. Defendemos e defendeu-se também que qualquer trégua ou cessar-fogo só pode ocorrer como parte de um processo que conduza a um acordo de paz abrangente e duradouro. Uma trégua não pode servir meramente de instrumento para continuar mais tarde a guerra, que afetaria a segurança de todos, e que, finalmente, qualquer acordo necessita de ser acompanhado de garantias de segurança que sejam sólidas e credíveis,
para a Ucrânia para poder dissuadir futuras agressões russas. Referiu-se também, enfim, que a paz deve respeitar naturalmente a independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. E acho que é importante, neste contexto, referir que a linguagem sobre o apoio à Ucrânia, para além do que estava previsto e que foi referido na semana passada, foi mesmo reforçada. Isto é sempre relevante e foi mesmo reforçado com uma referência explícita a que devem ser usadas todas as opções no quadro da facilidade para a Ucrânia, que já existe, para reforçar o apoio a esse país. E também é importante e simbólico, já aconteceu no passado, mas aqui também, que tenha estado, o Conselho tenha tido a presença do Presidente da Ucrânia na reunião e ter recebido uma demonstração grande de solidariedade por parte do Conselho Europeu. Isto para falar sobre o primeiro ponto. Passando agora ao segundo ponto, que é o ponto sobre a defesa, eu gostaria talvez de começar por referir que poderá ter sido este Conselho um dos que teve uma dimensão mais estratégica no que diz respeito ao futuro da Europa. Foi a Presidente da Comissão Europeia fez uma proposta ambiciosa, como, aliás, já tínhamos debatido isto precisamente na anterior reunião aqui na semana passada, e foi apresentar essa proposta, uma proposta ambiciosa para a política de defesa e para o financiamento. A ideia aqui foi mesmo olhar para opções de financiamento, e isto com base num princípio que para nós é fundamental, é que para atingirmos os nossos objetivos em termos de defesa, é preciso usar tanto uma contribuição simultânea do setor privado como do setor público. E isto para nós, para Portugal, é muito relevante. De acordo com o texto das conclusões do Conselho Europeu, assume-se a necessidade de continuar a aumentar substancialmente as despesas consagradas à defesa e à Europa. Isto é muito relevante do ponto de vista estratégico e, de forma muito concreta, a proposta inicial que foi feita pela Sra. Presidente da Comissão Europeia foi de tentar, enfim, mobilizar fundos até 800 mil milhões de euros para este objetivo. E agora, se calhar, enfim, para sistematizar, do lado do financiamento, vou separar entre financiamento público e, enfim, de certa forma, financiamento privado. Do lado do financiamento público foram debatidas as possibilidades que já tínhamos referido na reunião passada. Em primeiro lugar, a ativação da cláusula de salvaguarda nacional, que está prevista no âmbito da governação económica europeia. Depois, isto tinha sido a grande novidade da última vez, voltou-se a falar o estabelecimento de um novo instrumento de crédito aos Estados-membros que foi denominado SAFE. Antes a proposta, enfim, houve uma proposta REARM, mas este instrumento especificamente vai se chamar SAFE, que é a sigla de Security Action for Europe. É garantido pelo orçamento da União e terá um montante até 150 mil milhões de euros. Isto para facilitar a aquisição conjunta de equipamentos entre os Estados-membros. Depois pode haver aqui um debate sobre de que forma, a que países é que se vai fazer a aquisição destes equipamentos, mas o debate naquele momento foi fundamentalmente virado à volta da questão do financiamento. Depois, como já tínhamos falado também, existe uma reafetação voluntária de verbas da política de coesão, e é importante aqui que seja a noção de ser voluntário, porque, enfim, cada Estado-membro poderá decidir se deve ou não deve reafetar no âmbito do seu quadro financeiro plurianual. Voltou-se a falar sobre as alterações à política de investimento do BEI. E, do lado do investimento privado, consideramos também que e aqui Portugal também tem referido isto, que é muito importante impulsionar a união das poupanças e dos investimentos também para financiar o setor da defesa. Isto porque acreditamos que o investimento em defesa cria emprego, reforça a capacidade de inovação e é um fator que impulsiona a competitividade. E neste aspecto, acho que é importante referir que a nossa comissária, a doutora Maria Luísa Albuquerque, terá um papel especialmente relevante, não só, enfim, em geral, diria eu, na capacitação ou na transformação do mercado financeiro da União Europeia num verdadeiro mercado financeiro mais unido e reduzindo a fragmentação. Isso é
em geral, positivo para todos os aspectos relacionados com a competitividade e o aprofundamento do mercado único, mas também terá um papel muito relevante aqui no que diz respeito aos investimentos, a captar investimentos privados para a defesa. Sobre a hipótese, e isto, enfim, para terminar aqui este debate sobre financiamento, sobre a hipótese de dívida conjunta para financiar a defesa. Ainda não foi um debate que tenha verdadeiramente acontecido neste momento, mas acho que é importante referir que no balanço dos primeiros 100 dias, a Presidente von der Leyen referiu que está disponível para discutir todos os cenários de financiamento. Eu acho que isto é um aspecto relevante, portanto, não continuar com este debate em cima da mesa, que é um debate sem dúvida importante. Agora, também é verdade que nunca a defesa teve uma perspectiva de financiamento tão grande como tem atualmente e nunca teve esta importância estratégica que tem. E, portanto, eu penso que nesta fase os instrumentos que temos à disposição já são muito positivos para poder reforçar a defesa em geral, os investimentos em defesa na Europa. Sabemos também que no próximo dia 19 de março, em princípio, será estas medidas e o aprofundamento e o detalhe destas medidas deverão constar do livro branco da Comissão, que será já no dia, portanto, já para a semana, daqui a uma semana, e está também anunciada uma proposta ómnibus para a simplificação da regulamentação neste setor, isto não só na defesa, mas noutros âmbitos. Portugal tem sido um país que defende de uma forma muito veemente a simplificação da regulação europeia e, portanto, naturalmente, quando conhecermos a proposta, estudaremos, mas em princípio parece-nos uma boa ideia. E uma nota final para dizer, e eu acho que isto é importante referir, que Portugal se encontra numa situação financeira e económica muito estável, que demos sempre, mas é importante dizer que no quadro do Conselho Europeu temos dado nota sempre que dentro desta situação macroeconómica e financeira estável, temos manifestado uma grande solidariedade com outros Estados-membros que se encontram em situações económicas e até de dívida muito mais desafiantes, e que isto mesmo foi transmitido pelo Primeiro-Ministro no quadro especificamente desta questão do investimento em defesa. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, este Conselho Europeu Extraordinário foi de enorme importância. As decisões que foram assumidas é o primeiro passo para o que é uma opção estratégica e fundamental para a Europa, então resta-me agradecer a atenção com que acompanharam esta intervenção inicial. Muito obrigada. Creio que já nos deixou pistas muito ricas sobre o que se passou nessa reunião, que vão permitir aqui os nossos grupos parlamentares possam desenvolver agora através do debate. E vamos começar esta primeira ronda pelo Sr. Deputado José Luís Carneiro, do Partido Socialista. É assim, Sr. Deputado? Tem a palavra. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado. Antes de mais, muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe sobre esse importante encontro que ocorreu agora em Bruxelas. A minha questão tem que ver com o seguinte. Do que estamos a falar é de uma alteração geopolítica e geoestratégica do quadro europeu e do quadro mundial. E aquilo que eu gostava que nos pudesse transmitir, na medida em que o próprio país está confrontado agora também com uma crise política, e essa crise política acabará por ter efeitos na nossa capacidade decisória, é o seguinte: como é que a Sra. Secretária de Estado tem visto a estrutura de oportunidades que se tem vindo a colocar no quadro europeu, na relação, nomeadamente, transatlântica, e como é que nós, Portugal, procuramos aproveitar essa estrutura de oportunidades, tendo em consideração os termos da definição do nosso interesse nacional à luz do conceito estratégico de defesa nacional, que tem estado em fase de revisão, era aliás para ser submetido à Assembleia da República, e essa revisão obedece precisamente à definição, à determinação daquilo que é a nossa estrutura de oportunidades no quadro sistémico internacional e o modo como, com os meios disponíveis que o Estado dispõe, como é que nós, na frente negócios estrangeiros, frente dimensão europeia, como é que olhamos para essa estrutura de oportunidades e de ameaças, naturalmente, e como é que estamos a procurar, à luz dos recursos disponíveis, posicionarmos-nos
nessa estrutura de oportunidades europeia e global. E porquê esta questão que é formulada nestes termos, Sr. Secretário de Estado? É porque somente uma visão desta natureza é que permite que nós deixemos de andar atrás, digamos assim, daquilo que vai ocorrendo no quadro internacional. Ou seja, tem que ver com a própria capacidade do Estado de afirmar o seu poder funcional. O professor Adriano Moreira, que julgo que é das leituras particularmente seguidas por pessoas que se enquadram, digamos, num enquadramento político ideológico, que não é, curiosamente, um enquadramento político ideológico, mas tinha muito esse conceito do poder funcional. E, portanto, a questão está como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, particularmente, a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, olha para a estrutura de oportunidades que se está a transformar no quadro global e como é que posicionamos os interesses do Estado, do nosso Estado, à luz dos interesses da comunidade internacional, porque somos defensores de um quadro multilateral. Sendo defensores de um quadro multilateral, esse quadro tem eixos estratégicos. Como é que nós estamos a desenvolver a nossa política para aproveitarmos essa estrutura de oportunidades à luz daquilo que são os nossos recursos? Esta era, portanto, a pergunta fundamental que gostaria de poder colocar. Senhora deputada Liliana Reis, do PSD. Senhora deputada, no máximo 8 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer também. Senão não fica registado. Tem que ser com o micro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez a vinda a esta casa da Sra. Secretária de Estado e também aproveito para cumprimentar todos os colegas aqui presentes. Sra. Secretária de Estado, depois daquilo que nós assistimos ontem aqui na nossa Assembleia da República, parece que efetivamente os partidos da oposição esqueceram-se do ambiente internacional de exigência que foi não apenas sublinhado no Conselho Europeu de 6 de março, mas que tem vindo a ser sublinhado desde o dia 24 de fevereiro, depois da agressão russa à Ucrânia. Na verdade, o momento de exigência que nós vivemos não nos permite, primeiro, leviandade na gestão e na condução dos assuntos públicos, mas também não nos permite que nos esqueçamos que há momentos de exigência internacional que exigem de nós um sentido de Estado e de compromisso muito maior do que em momentos, porventura, não com este quadro internacional. E por isso é que ouvimos até aqui hoje recuperarem Adriano Moreira, mas ouvimos também, nos últimos dias, recuperarem Francisco Sá Carneiro. Ora, não deixa de ser verdadeiramente surpreendente que ouçamos e que acompanhemos este tipo de narrativa, porque, na verdade, é de homens e de mulheres com sentido de Estado que nós necessitamos. Aquilo que lhe perguntava era, na verdade, a Presidente da Comissão Europeia, logo em 2019, tinha apontado que a sua presidência iria ser uma presidência geopolítica. Iria ser uma presidência geopolítica, em primeiro lugar, porque os desafios que se impunham, também do ponto de vista da gestão das alterações climáticas, necessitavam de uma abordagem muito mais holística. Aquilo que o Conselho Europeu de 6 de março destapou e que a senhora Secretária de Estado muito bem destapou é que há aqui, hoje, novos desafios que não acomodam, porventura, ameaças à segurança humana desta forma holística, mas concentram-se efetivamente na ameaça convencional que nós hoje somos alvo. E por isso é que a reafetação dos recursos e dos instrumentos financeiros, quer da Comissão, mas também no quadro dos Estados-membros, tem que ser, sobretudo, no domínio da defesa, até porque sem ela, qualquer projeto de paz que venha a ser estabelecido para a Ucrânia
pode eventualmente excluir os europeus. Aliás, aquilo que nós estamos a ver, não apenas pelo exercício militar conjunto que decorre por estes dias entre a China, o Irão e a Rússia no Mar de Omã, mas também por aquilo que foi a negociação inicialmente fracassada entre os Estados Unidos e o presidente ucraniano, evidenciaram efetivamente algumas debilidades que nós temos, e essa debilidade decorre da nossa fraqueza militar. Aquilo que lhe pergunto, e atendendo não apenas à sua experiência do último ano naquilo que foi a observação dos Conselhos Europeus de perto, é o seguinte: considera a senhora Secretária de Estado que os 27 Estados-membros estão mobilizados, coesos e, sobretudo, têm o compromisso, ou assumiram o compromisso nas várias frentes, quer ao nível do setor público, quer também na mobilização e galvanização do setor privado para esta área, de responder àquilo que foi o repto lançado pela Comissão Europeia, não apenas do Rearm Europe, mas também daquele que falou, do instrumento que falou aqui do SAFE, do Security Army for Europe, primeiro ponto. Segundo ponto, este governo, no dia 6 de março, até porque também tivemos a oportunidade de acompanhar ao longo do ano sempre a continuidade do apoio, não apenas à Ucrânia, mas também o compromisso com a defesa. Aliás, a taxa de execução com a defesa, como eu expus na última reunião, ultrapassou os 90%. Considera que este governo manterá esse compromisso nos próximos meses? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Vou passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega e tenho aqui 3 intervenções, é assim? Começamos pelo Sr. Deputado António Pinto Pereira, depois pelo Sr. Deputado Rodrigo Alves Taxa e o Sr. Deputado João Tila. É esta a ordem? Então depois não necessito interromper, fazem de seguida, está bem? Sr. Deputado António Pinto Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, bem-vinda a esta sua casa. A União Europeia enfrenta desafios de segurança sem precedentes, que exigem uma resposta coordenada e robusta. O recente plano de rearmamento proposto pela Comissão Europeia reflete esta necessidade, apresentando medidas que totalizam 800 mil milhões de euros para fortalecer a defesa europeia e manter o apoio à Ucrânia. Dessas medidas constam designadamente um novo paradigma da defesa europeia, baseado na autonomia estratégica da União, mobilizando recursos através de empréstimos conjuntos e de uma maior flexibilidade fiscal para os Estados-membros, um acréscimo dos gastos nacionais com defesa, através de um incentivo para os Estados-membros aumentarem anualmente em 1,5% do PIB o orçamento nesta área, e se este objetivo for alcançado, os Estados-membros atingirão em 4 anos 650 mil milhões de euros para modernizar as Forças Armadas, a possibilidade de redirecionar fundos de coesão para a defesa, embora os tratados impeçam o uso direto de recursos comunitários para a compra de armamento. A Comissão Europeia pretende mobilizar capitais privados através da União de Poupança e Investimento e do Banco Europeu de Investimento. A criação de um mercado europeu da defesa e o aumento da capacidade militar da União são hoje inevitáveis, dada a crescente instabilidade global e as dúvidas existentes sobre a posição dos Estados Unidos relativamente à segurança europeia. Uma realidade que obriga a Europa a assumir a responsabilidade pela sua defesa, o que é indiscutível. No entanto, não podemos escamotear as dificuldades que poderão surgir com a implementação deste projeto, baseadas designadamente no facto de se poderem registar divisões entre os Estados, uma vez que os diferentes níveis de endividamento e prioridades nacionais vão dificultar a implementação homogénea das medidas propostas. Para Portugal, em particular, queremos que este plano possui vários desafios e oportunidades. Por um lado, o aumento do investimento em defesa vai certamente pressionar as contas públicas, é indiscutível. Por outro, a participação em projetos conjuntos pode fortalecer a indústria de defesa nacional e até proporcionar ganhos tecnológicos e estratégicos a longo prazo. A questão fundamental que este plano suscita é, pois, considerar Portugal e a União coordenar este esforço sem comprometer os seus valores de solidariedade e coesão. Sr. Secretário de Estado, coloque-lhe então esta questão. Convém a União Europeia garantir que o aumento dos gastos em defesa não compromete o orçamento de áreas sociais tão importantes como a saúde ou a educação. Muito obrigado. Então, muito obrigado.
Bem-vinda, Sra. Secretária de Estado. As preocupações em português corrente, para que toda a gente entenda, nós temos um novo homem forte no planeta que entrou decididamente em cena, Donald Trump, que está a mudar o paradigma do desequilíbrio de forças mundial em que Xi Jinping manipulava sozinho a economia e a geopolítica na sombra. Ninguém o dizia, mas era verdade. As consequências das tarifas de 50% aos produtos do Canadá, decretadas hoje mesmo, e 25% aos produtos europeus, vão abrandar as exportações europeias já de si em queda. A economia da Alemanha é a pior, está em queda livre. E a Alemanha é o segundo ou terceiro maior cliente das nossas exportações. Não podemos esperar nenhum cenário favorável para a nossa economia. Segundo, o orçamento para a defesa nacional, que terá que crescer 1,5%, segundo a Sra. Van der Leyen, é mais do que o dobro do que temos hoje. Sem governo, como vai isso ser feito? Não vai. E com que dinheiro? Com o que não temos, portanto, simplesmente não vamos cumprir. Terceiro, os fundos europeus para o armamento, os tais 800 mil milhões, que são 2,5 a 3 vezes o PIB de Portugal, vai ser investido onde? Na indústria bélica americana. Não há, na Europa, maneira de gastar esse dinheiro. A indústria bélica europeia, como se provou ao fim de 3 anos da guerra da Ucrânia, nem sequer munições consegue prover com a velocidade mínima admissível. Quanto mais novas armas, tanques, aviões. É tudo mentira. Então, Trump corta a oferta de armas à Ucrânia, poupa esses milhares de milhões por ano que estava a dar e agora passa a vendê-las à Europa. E ainda por cima, ameaça a Europa que tem que contribuir a sério para a NATO, ou os Estados Unidos abandonam a organização. Trump cerca a Europa por todos os lados e mais por um. Esse um é o tempo. Tempo que nós não temos para rearmar e responder a esta urgência. Foi uma jogada de mestre. Gostava de ouvir os comentários da Sra. Secretária de Estado a estas nossas preocupações, que eu penso que não são só comuns a nós, mas também a todos os portugueses atentos a esta problemática. Bom dia, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A minha questão vem no seguimento de uma que já tive a oportunidade de lhe fazer, pelo menos por 2 vezes. O Sr. Secretário de Estado procurou de alguma forma explicar, mas eu gostava de maior aprofundamento, se possível. Já todos percebemos que este Conselho Europeu foi importante no que toca à necessidade de reforçarmos as políticas de defesa e os gastos feitos em defesa. Contudo, os países europeus defrontam-se com crises de variada índole, económica e financeira. O cenário não é tão positivo quanto muitas vezes se procura fazer crer que é, e a minha preocupação mantém-se na capacidade de atingir ou não atingir as metas do aumento do orçamento disponível para a defesa e agora num termo do qual toda a gente procurava fugir, mas que foi finalmente utilizado, que é a necessidade da Europa se rearmar. Aquilo que lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, que no fundo, para lá de uma questão também que nos explique qual é o seu entendimento sobre esta matéria. Primeiro, se acredita que nós vamos conseguir atingir as metas que agora aparecem a ser delineadas, mas, sobretudo, como? Como com um calendário detalhado. Eu perguntei à Sra. Secretária de Estado, na última reunião que tivemos, como é que Portugal poderia atingir a indexação de 2% do PIB em defesa, quando nós nunca conseguimos responder a essa necessidade com um valor muito inferior. Isto seria para 2029. Estamos em 25. A Sra. Secretária de Estado procurou responder, mas eu gostava que me respondesse, se possível, com maior densidade. Qual é o calendário? Vamos comprar o quê? Uma pistola, uma navalha, uma metralhadora? Quando? Como? Em quantidade? E, portanto, se me pudesse, eu sei que estas matérias não passam todas por si, naturalmente, todos nós conhecemos a circunstância política em que Portugal agora entra, mas se puder dar alguma explicação mais detalhada que não aquela que me deu apenas na última reunião, ficar-lhe grato. Muito obrigado. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Pinto, a quem eu faço uma saudação, porque é a primeira vez que eu vejo aqui na nossa comissão. Muito bem-vindo. E depois, para rematar, há aqui um pedido assim de uma coisa ultrassónica, não é? Do Sr. Deputado José Luís Carneiro, que não será uma segunda intervenção, porque essa pode guardar para uma segunda ronda. Mas eu quero felicitar todas as intervenções que foram todas feitas dentro do tempo. Não sei o que é que se está a passar hoje. Eu sou deputado... Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado.
É efetivamente a minha primeira vez, porque eu não sou sequer suplente desta comissão, mas pedi excepcionalmente para vir, porque o tema é importante e nem o deputado titular Rui Tavares, nem o nosso deputado suplente puderam vir. Então eu pedi para poder participar e expressar a nossa opinião, que não será surpreendente, porque o LIVRE, enquanto partido europeísta, tem certamente muitas ideias e muitas propostas no que diz respeito também a esta temática, por isso começo por agradecer à Sra. Secretária de Estado o resumo que nos fez desta reunião, tão importante e com conclusões tão desafiadoras para aquilo que aí vem e colocam em questão também muitas certezas que durante muitos anos, e certezas essas que nós sempre colocamos em causa, mas que nos foram trazidas como dogmas europeus que, como se comprova agora, afinal não eram tão dogmáticos quanto isso. A realidade é que o mundo mudou e o século XXI parece aproximar-se muito mais do século XIX do que do século XX, porque se o século XX é caracterizado sobretudo por um mundo bipolar e no seu final por um mundo quase unipolar dominado pelos Estados Unidos da América, o século XXI caminha para um mundo multipolar, o que em si mesmo seria algo positivo, na teoria pelo menos, mas que na prática se tem traduzido quase como um mundo de mini-impérios ou de pequenos impérios à semelhança daquilo que foi o século XIX, e esta alteração de posição dos Estados Unidos da América vem acelerar todo este processo. É daquelas fases em que num par de meses aconteceram décadas de história e nós estamos a vivê-las ainda sem saber o que aí vem. Isto coloca-nos questões a nível europeu e questões a nível nacional, certamente. E não só no que diz respeito à compra de armamento, e é quase irónico, enfim, parece que estamos aqui perdidos no tempo a ouvir os deputados do Chega, e quando falam de armamento falam de facas, navalhas e mais não sei o quê, tanques e mísseis. Bem, a guerra do século XXI mudou e mudou muito. Esqueçamos que se ganham guerras com tanques e com mísseis. A realidade é muito diferente. E esqueçamos também as propostas que temos lido. Eu julgo que foi no Financial Times que ainda há uns dias lia um apelo ao, permitam-me a expressão, austerobelicismo, em que basicamente se escrevia, sim, nós temos de investir em armamento, temos de ter mais dinheiro para armamento, e isso implica um desinvestimento no Estado Social. Ora, isto não só é um erro tremendo político, como vai-se completamente contra aquilo que foi a história do século XX, em que literalmente os Estados Sociais europeus foram criados e desenvolvidos no mesmíssimo momento em que os Estados mais gastavam em defesa. Portanto, por razões políticas também, foi no pós-Segunda Guerra Mundial, no surgimento e pico da Guerra Fria, mas foi nesses anos que os Estados, França, Itália, Espanha, Portugal em certa medida, criaram os seus Estados sociais e mais investiram em defesa. Portanto, é um mito achar que a austeridade tem de vir relacionada com o investimento em defesa, mas é também um mito achar que se fala de defesa começando pelo telhado, ou seja, discutindo aquilo que é a compra de armamento ou não. Nós no LIVRE temos insistido muito nisso e não é por acaso que o debate plenário amanhã é precisamente dedicado a estas temáticas e por iniciativa do LIVRE, na necessidade de uma comunidade de defesa europeia. Isto é uma proposta com décadas, não são sequer anos, são décadas, e que passa muito por coordenar esforços, passa muito por alinhar até sistemas e fazer com que eles consigam falar entre si, portanto, sistemas digitais, sistemas de armamento e afins, e no fundo fazer uma coisa muito simples, que é mutualizar a nossa ação. Portanto, a Sra. Secretária de Estado falou de uma possível mutualização da dívida que foi deixada em aberto, portanto, de venda de dívida que foi deixada em aberto pela Sra. Presidente da Comissão Europeia, uma proposta, mas há muitas outras coisas que podem ser feitas na compra de armamento, na compra de sistemas digitais, na compra de drones, enfim, todas estas coisas da guerra do século XXI, mas também e sobretudo na aposta na ciência. Porque, uma vez mais, olhando para aquilo que tem sido a história bélica, eu nem digo sequer dos últimos anos, dos últimos séculos, aliada aos picos de medo, enfim, de ansiedades militares, está sempre um pico no desenvolvimento científico. O que faz um certo sentido, porque é quando há mais necessidade aguça o engenho, dizemos nós, e muito bem. Portanto, eu acho que Portugal deve ter aqui um papel, e gostaria também de ouvir a Sra. Secretária de Estado em relação a isto, como é que a Europa pode, até tendo em vista aquilo que está a acontecer no mundo científico nos Estados Unidos, atrair esse conhecimento científico para Portugal, porque isso é também uma política de defesa. E uma segunda pergunta, e pedindo desde já desculpa porque não vou conseguir ficar para ouvir as respostas, já estou atrasado para uma outra comissão, mas uma segunda pergunta aqui sim mais específica para o papel português, que diz respeito ao nosso posicionamento geográfico e geopolítico.
Ora, se nós estamos a entrar efetivamente neste mundo multipolar, se nós queremos rejeitar, e no livro queremos certamente o austero-belicismo, mas também uma certa, e permita uma palavra muito forte, visão colaboracionista com poderes e autocratas, o que é que sobra para Portugal? Portanto, eu acho que a União Europeia deve ser capaz de criar laços com outros países, desde logo o Reino Unido e os países que estão aqui fronteiriços à Europa, porque não também os países do norte da África, e estamos por estes dias a comemorar os 30 anos da União para o Mediterrâneo, está aí uma boa ocasião para nos voltarmos a alinhar, mas também em relação à América Latina, porque aí realmente Portugal pode ter um papel-chave a desempenhar e termino com isto, queremos um mundo multipolar, tem de ser um mundo multipolar onde Portugal e a União Europeia sejam autónomos, tenham uma voz autónoma, mas que essa voz autónoma sirva para uma coisa muito simples, que é para defender aquilo que nós dizemos que são os valores europeus, que são os valores dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, dos direitos de todas as pessoas, e isso, sim, é política de defesa à qual nós temos de dar atenção. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Deputado José Luís Carneiro, então, para atender ao seu pedido excepcional. Sr. Presidente, agradeço muito. Só para clarificar que a questão que formulei não tem um caráter político, naturalmente, mas não tem um caráter político-partidário. Tem, digamos, que ver estritamente com a definição do conceito de interesse nacional, que imagino esteja a ser plasmado e adaptado no conceito estratégico de defesa nacional. Como nós não podemos, por força da interrupção política que agora estamos a viver, conhecer o que está nesse conceito estratégico, era se a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus nos pode dar conta da forma como o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a olhar para as ameaças e os riscos e, mais importante, para a estrutura de oportunidades que essas ameaças e riscos nos podem trazer e como é que nos estamos a posicionar em cada um dos vetores desse conceito estratégico para afirmar os interesses do país no quadro europeu. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, senhores deputados e deputadas. A senhora Secretária de Estado tem aqui, pela soma máxima dos tempos atribuídos aos grupos parlamentares, 29 minutos para esta resposta, digamos, à primeira ronda. E depois ainda já temos algumas inscrições para a segunda ronda, mas, senhor Secretário de Estado, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, obrigada pelas questões. Eu vou fazer por ordem, como habitualmente faço, mas não queria deixar de dizer, infelizmente o Sr. Deputado Jorge Pinto já não está aqui, mas eu discordo profundamente que exista na Europa, queria só transmitir isto, acho que é importante, uma visão colaboracionista com poderes autocráticos. Eu rejeito completamente que a União Europeia ou Portugal tenha esta atitude, acho que é importante deixar aqui muito claro, a Europa é uma Europa de valores, valores com os quais Portugal concorda, para os quais contribui e que está empenhada em implementar. E eu só queria deixar isto aqui muito claro para não ficar a mais pequena sombra de dúvida depois do Sr. Deputado ter usado esta expressão que me parece não só incorreta, como também bastante infeliz neste quadro. Mas enfim, voltando agora, feito este esclarecimento, voltando agora à ordem das perguntas tal como foram colocadas. O Sr. Deputado José Luís Carneiro depois clarificou o que queria, fez-me em 3 minutos uma pergunta que podíamos estar aqui o dia inteiro, mas eu vou tentar, dentro do tempo, fazer o que posso. A questão fundamental que me põe é como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo, na realidade, olha para as ameaças e para as oportunidades. E eu acho que isto tem sido debatido aqui nesta Comissão ao longo do último ano de uma forma muito aprofundada, tanto por mim como pelo Sr. Ministro, que já veio várias vezes e já transmitiu a nossa posição. Portanto, eu aqui talvez o que diria, ou o que posso dizer, é transmitir 1 ou 2 aspectos da forma como nós olhamos para as oportunidades que podem, enfim, sobre os nossos valores, não é? E a forma como olhamos para a política a nível da Europa e também as oportunidades que estamos a ver. E gostaria talvez de começar por referir que os eixos fundamentais que nos têm guiado é uma participação construtiva, positiva, das políticas da União Europeia em geral, também no âmbito da defesa e no âmbito da Ucrânia. Portanto, no que diz respeito ao tema que estamos a debater aqui hoje, talvez o que seja mais relevante dizer é que Portugal tem sido um acérrimo defensor e até tem estado, em geral, na linha da frente do apoio
à Ucrânia em todas as suas dimensões, damos sempre um contributo positivo e construtivo, e agora que se pôs de uma forma mais premente as questões da defesa, Portugal, de novo, tem dado um contributo muito positivo e até um contributo de solidariedade, como eu tive a oportunidade de dizer nesta minha intervenção inicial, sendo que o Sr. Primeiro-Ministro tem demonstrado sempre, ou tem dado, enfim, dado nota aos outros chefes de Estado e do Governo do seu empenho em contribuir de forma solidária para o aumento da despesa em defesa em toda a União Europeia. Depois posso falar brevemente também sobre a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos, a União Europeia e o Atlântico. Portugal, como o Sr. Deputado sabe, tem uma posição, enfim, uma visão atlantista, ou mais do que atlantista, eu diria até uma visão de um país que, estando na Europa e estando empenhadamente dentro da União Europeia, é um país aberto ao mundo. E eu acho que talvez um dos contributos maiores que nós podemos dar dentro da União Europeia é, em diferentes momentos, em diferentes vertentes, no fundo, manifestar e criar condições e sugerir opções para que a Europa seja ela própria mais aberta ao mundo. E para lhe dar um caso, e como referiram aqui vários deputados a questão da política comercial, para lhe dar um caso concreto, Portugal tem sido um dos países que mais tem defendido o acordo da União Europeia-Mercosul, e estou a falar deste acordo, mas podia falar de todos os acordos que temos estado a negociar recentemente, e Portugal tem tido este papel de tentar falar com os restantes Estados-membros que podem ter mais dúvidas. Temos estado, de facto, muito empenhados. Isto porque Portugal, aceitando, enfim, reconhecendo e manifestando sempre que queremos uma construção e uma relação positiva com os Estados Unidos, o facto é que num mundo em que existe mais incerteza e mais volatilidade, acreditamos que estamos mais defendidos se pudermos também estar mais abertos ao resto do mundo. Portanto, isto é um exemplo muito concreto daquilo que estamos a fazer. E depois, eu diria talvez que uma terceira característica, um eixo fundamental da nossa atuação, é a capacidade que temos tido de ser um país, no fundo, que permite o debate, que faz pontes entre vários Estados-membros com posições muito diferentes. E, por exemplo, eu acho que isso tem sido muito visível. Há questões europeias que se dividem mais do que outras e na questão do Médio Oriente acho que temos sido especialmente eficientes, devo dizer, nesta tentativa de sermos um país que é ponte entre Estados-membros que têm visões muito diferentes e até às vezes opostas. E com este papel que temos tido, acho que temos conseguido algumas, conjuntamente, não é? Porque aqui a ideia é todos os Estados-membros acompanharem, temos conseguido algumas vitórias para tentar uma estabilização no Médio Oriente, e eu penso, e aqui sem nenhuma falsa modéstia para todos nós, não é? Porque o Governo está aqui a representar o interesse dos portugueses e está a representar os portugueses, temos tido um papel de facto muito importante aí na forma como a União Europeia acaba por ir dando alguns passos. E, portanto, eu não respondo seguramente a tudo o que se podia dizer sobre este tema, mas eu queria, eu penso que estas são talvez os três principais eixos da nossa política em termos de União Europeia. Naturalmente, e dizem muito bem, a relação com a África prende-se também com esta relação com o Atlântico, não é? Atlântico Norte, Atlântico Sul, e nós temos uma posição, e aqui, e ainda bem que o Sr. Deputado também refere isso, porque nós temos tido, e tem sido também uma posição do Governo português, tentar fazer com que, em particular, as políticas de ajuda da União Europeia sejam mais flexíveis, de forma a se poderem adaptar a países que têm modelos de governação diferentes. E isso é muito importante e nós acreditamos, Portugal acredita e tem defendido isso junto à União Europeia, que temos de conseguir adaptar os nossos modelos, em particular de ajuda, para países, em particular os países africanos e com especial interesse, naturalmente, para nós, aos países de língua portuguesa. Depois pergunta-me, a senhora deputada Liliana Reis falou sobre se os Estados-membros estão mobilizados e coesos para responder aos retos lançados pela Comissão Europeia e se mantemos um compromisso nos próximos
meses. Com certeza, os Estados-membros estão todos mobilizados. Eu acho que este Conselho Europeu foi verdadeiramente estratégico e demonstrou bem essa união à volta de um tema que no passado não era assim talvez tão consensuado. E por isso eu acho que existe uma grande vontade, existe um momento novo, um novo dinamismo, enfim, e com às vezes opiniões a nível da forma exata como vamos fazer as coisas diferente. Eu acho que há 2 ou 3 princípios que são cruciais e à volta dos quais todos os Estados-membros estão coesos, que é reforçar a defesa em despesa. Isto no âmbito, e referindo-me apenas ao âmbito enfim, do que foi debatido, porque há muitos outros tópicos que podia referir, mas referindo apenas ao âmbito daquilo que foi debatido especificamente neste Conselho Europeu. No âmbito da defesa, eu diria que toda a gente concorda com a necessidade de aumentar a despesa em defesa, todos concordam com os instrumentos na sua generalidade. Acho que depois haverá visões diferentes e haverá, enfim, formas diferentes de olhar para os detalhes depois de cada uma destas medidas, a forma como serão usadas, mas isso faz parte e não há problema nenhum, faz parte do debate e o objetivo depois é de facto melhorar a proposta para todos e portanto eu acho que não há mais pequena sombra de dúvida que estamos todos coesos e unidos, aliás de uma forma que eu diria, especificamente no caso da defesa, de uma forma que é até, enfim, positiva e que não é necessariamente muito frequente, pronto, para pôr nestes termos. Depois, perguntou o Sr. Deputado António Pinto Pereira, pôs uma questão que muita gente tem colocado sobre a relação entre defesa, ou aumento da despesa em defesa e aumento ou não, ou diminuição do Estado Social. E depois isto foi uma questão que também foi colocada aqui pelo Sr. Deputado Jorge Pinto do Livre. Mas eu então responderia aos dois e acho que não tenho o sentimento, devo dizer, eu já tenho vindo a dizer isto aqui nesta Comissão, que isso seja um problema, neste sentido. O investimento em defesa tem, naturalmente, como objetivo principal a defesa, mas ao investir numa indústria que tem uma enorme capacidade de inovação, que tem uma enorme capacidade de investir em infraestruturas. Infraestruturas essas que muitas vezes têm mais do que uma utilização militar, podem até ter utilizações civis. Uma indústria que precisa, quando olhamos para o que é necessário em termos de equipamentos e de software, etc., sabemos que é uma indústria que vai necessitar de emprego e de emprego nos dias que correm de elevada qualidade e de elevado valor acrescentado. Por todos estes motivos, é uma indústria onde, ao investirmos, haverá ganhos também. Ganhos de emprego, ganhos de produtividade, ganhos de competitividade. É possível também que esses ganhos de produtividade, o reforço da inovação que esta indústria traz, se transmita ao resto da sociedade. Porque tem sido enfim, muitas vezes acontece que muitas inovações que nós atualmente usamos foram primeiro pensadas na área da defesa. Por isso, eu acho que a indústria da defesa oferece muitas oportunidades em termos de competitividade e produtividade e, por essa via, contribui para o Estado Social. Portanto, eu não poria um contra o outro. Acho que é possível fazer as duas coisas. Depois, no caso específico de Portugal, eu diria ainda uma coisa adicional. Nós estamos numa situação, eu disse isto na intervenção inicial, nós estamos numa situação especialmente privilegiada, diria eu, do ponto de vista da estabilidade macroeconómica e financeira, face ao resto dos Estados-membros, porque temos um crescimento, em geral, maior, porque temos uma trajetória de dívida decrescente, porque temos um saldo orçamental positivo e porque temos o emprego a crescer. Por todos estes motivos, nós estamos numa situação macroeconómica e financeira muito favorável.
E por isso, essa questão, de novo, no caso de Portugal, eu diria que se põe ainda menos, seguramente no médio prazo. Agora, enfim, os riscos para a economia mundial, de facto, estão mais elevados, e é um facto que os mercados financeiros têm manifestado alguma preocupação, tem sido muito visível nos mercados financeiros internacionais, mas eu diria que, no médio prazo, não me parece que isto seja uma questão que se vá colocar em Portugal. Depois, falámos sobre... depois foi o Sr. Deputado... o Sr. Deputado João Tilly falou sobre a política do Presidente Trump. Eu não me vou manifestar sobre a política de um Presidente de outro Estado. O que eu posso dizer é a relação que Portugal pretende ter com os Estados Unidos. E isso não muda. A posição de Portugal e a relação que Portugal tem com os Estados Unidos é uma relação que se mantém no longo prazo, no sentido em que nós procuramos ter uma relação construtiva e positiva com os Estados Unidos sempre, independentemente da administração, e por vários motivos. Eu penso que já transmiti isto várias vezes nesta comissão, mas volto a repetir, que se deve não só às nossas relações históricas de longo prazo, que são profundas e que já têm muito tempo, não só devido às nossas comunidades de portugueses e de lusodescendentes que vivem nos Estados Unidos, também devido a uma comunidade crescente de americanos que têm vindo para Portugal, não só de férias, mas também para viver, e, portanto, os laços entre as pessoas, os laços entre as empresas, os investimentos entre os Estados Unidos e Portugal, as exportações, as importações, a nossa história, toda ela aponta para que as nossas relações se mantenham. Depois existem administrações diferentes, existem governos diferentes, mas o que não se perde é uma relação que é insubstituível, diria eu. E por isso acho que aqui não há muito a acrescentar àquilo que eu tenho dito e que o Sr. Ministro tem dito sempre que vem a esta Comissão. Depois diz o Sr. Deputado Rodrigo Taxa falou sobre a capacidade de atingir metas para a defesa, sobre se vamos atingir, se posso dar um calendário detalhado. Um calendário detalhado, francamente, com toda a sinceridade, não lhe consigo dar, mas posso lhe dizer o seguinte. Eu posso dizer que o Governo está muito empenhado com a meta de 2029 e o Sr. Primeiro-Ministro já transmitiu que, perante a circunstância que nós estamos a viver, está a estudar formas, eventualmente, conseguir até antecipar. Isto agora, ainda não tenho informação mais detalhada para além daquilo que foi transmitido pelo Sr. Primeiro-Ministro até no seguimento do próprio Conselho Europeu, mas posso lhe dizer que o Governo está muito empenhado em atingir este objetivo que para nós é fundamental. E com isto, Sr. Presidente, eu penso que terei respondido a todas as questões. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos dar início à segunda ronda. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, agora 2 minutos máximo nesta ronda, e depois a seguir à Sra. Deputada Liliana Reis, do PSD. E ao Deputado João Tilly também. Exatamente, já aqui estava. Bom, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Nunca julguei ter tanto tempo, Sr. Presidente, para poder colocar muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, digamos, na segunda parte da resposta que me deu à primeira questão que formulei, em certa medida a Sra. Secretária de Estado tocou num ponto que era o ponto que eu gostava de poder agora colocar-lhe nesta segunda ronda, e tem que ver com o facto de, no aproveitamento dessa estrutura de oportunidades por parte do nosso país, haver espaços geopolíticos que têm um especial relevo estratégico para Portugal e em relação aos quais Portugal pode ter uma função, o tal poder, pode exercitar o seu poder funcional. O Sr. Secretário de Estado deu o exemplo da América Latina e, nomeadamente, o exemplo do acordo do Mercosul, e naturalmente que a nossa relação com o Brasil é uma relação essencial na valorização dessa frente de Portugal, quer com a América Latina, quer com a Iberoamérica, e no quadro das nossas relações institucionais com a Espanha e com a Andorra, na valorização desse espaço.
Mas eu tinha especial interesse em também compreender como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, no fundo o quadro, porque convém termos sempre consciência de que, de facto, estamos a falar de matérias de Estado, de que, independentemente de quem está no desempenho de funções governativas, são matérias de Estado que têm uma continuidade no tempo, e é isso que também salvaguarda o interesse estratégico do Estado. A questão está em saber o seguinte: nós assistimos a digamos, um posicionamento europeu quando o Presidente do Conselho Europeu afirmou que, entre os vários encontros que o Conselho Europeu pretendia promover, um deles era com a África do Sul. A África do Sul é um país decisivo no quadro da África Austral, é, aliás, o país que, na relação com a Angola e com o SADC, com a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, são os dois países mais essenciais, e também Moçambique, em certa medida, na relação com o Índico e com a política comercial e económica de transportes para o interior da África Austral, e, portanto, a questão está em também compreender, vou concluir, Sr. Presidente, como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem trabalhado esta dimensão, ou seja, se ela está a ser trabalhada e se está a ser trabalhada, como é que a está a trabalhar para que essa, digamos, reorientação estratégica da União Europeia, nomeadamente na sua relação com a África, porque valoriza a nossa função estratégica, como é que nós estamos a conceber essa relação, nomeadamente em relação à complementaridade no que concerne às matérias-primas estratégicas. Muito obrigado. Deputada Liliana Reis. Para a Ucrânia, conforme exorta o Conselho Europeu. Primeira questão: considera que a instabilidade que vivemos neste momento pode não apenas comprometer esta situação de estabilidade macroeconómica e financeira nacional, mas simultaneamente comprometer os compromissos internacionais, nomeadamente no quadro europeu, já assumidos? Muito obrigada. Sr. Deputado João Tilly. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a minha preocupação não é com a política dos Estados Unidos, mas com as consequências da política dos Estados Unidos na Europa. Porque a Europa vai dançar, a partir de agora, ao som da música dos Estados Unidos. A Europa nunca o foi, mas agora será menos ainda soberana na sua política externa comum. Bem, também nunca houve uma política externa comum digna desse nome. Mas eu, quando pedi para falar nesta segunda ronda, foi para responder à intervenção vazia do Sr. Deputado ausente, do LIVRE, que veio aqui mostrar que o LIVRE não quer armamento nenhum para a Europa, nem para coisa nenhuma. Nem tem ideia estruturada nenhuma para a Europa, nem para o mundo. Veio apenas dar aqui um saltinho para achincalhar o Chega. O LIVRE acha que as guerras se ganham com conversa, ou com papoilas, ou com o seu produto, muito popularizado na China no século XX. E quer apenas um Estado social, o Estado dos pobrezinhos, em que ninguém trabalha, nem produz riqueza, mas toda a gente recebe subsídios, caídos do céu e produzidos sabe-se lá por quem, mas por eles não, por eles não. O LIVRE não está no século XXI nem no século XX, como ele disse. O LIVRE encalhou no século XIX, no tempo de Karl Marx, antes do aproveitamento industrial da eletricidade. Vive num mundo que não existe e por isso ou não propõe nada, como aconteceu agora, ou propõe aquilo que não faz sentido nenhum, muito menos no século XXI. O LIVRE é, como eu lhe chamo, um dinossauro a andar para trás, um caranguejossauro, não é para levar a sério. Muito bem. Não há mais nenhuma inscrição e então vamos para uma intervenção final. Vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado para, no máximo de 6 minutos, poder fazer a sua intervenção final.
e dar resposta, eventualmente fazer os comentários que entender. Creio que esta última intervenção foi mais um comentário do que uma questão. Também estava dirigida, o seu, digamos, interlocutor não estava. De facto, isto tentando compreender a dificuldade dos deputados eleitos pelos partidos pequenos, fica sempre mal colocarem as questões e não ficarem para as respostas, mas, enfim, é o que é. A senhora Secretária de Estado, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para falar sobre a estrutura de oportunidades, o Sr. Deputado José Luís Carneiro falou sobre a questão, sobre a relação de Portugal com a África. Eu acho que sabe, enfim, como sabe, a Cimeira UE-África vai acontecer amanhã, acho que é já amanhã, dia 13, e Portugal tem dado sempre um contributo muito construtivo, precisamente para que as relações entre a União Europeia e a África possam ser o mais construtivas possíveis. Eu, aliás, referi na primeira vez que respondi à sua questão, referi que acho que uma das áreas onde nós temos tido um papel talvez mais interventivo é nesta tentativa de fazer com que os programas com a África, entre a União Europeia e a África, tenham uma compreensão da realidade desses países. E isto é muito importante porque é muito importante não só para ajudar os próprios países, é muito importante para a relação que nós, Portugal, temos com esses países, mas é também muito importante, diga-se de passagem, para, no fundo, a posição estratégica de toda a União Europeia. E Portugal sente, e sentiu durante muito tempo, que talvez a relação da União Europeia com a África não estivesse a ter, se calhar, o destaque que devia ter, e temos feito um esforço grande. E penso que, na realidade, agora isto já está a mudar. Portugal tem tido sempre feito um esforço grande para reforçar esta relação. Por estes motivos, portanto, pelos próprios países, em particular os países de língua portuguesa, por causa do nosso país e da nossa relação com esses países e por causa da posição estratégica da Europa no mundo. Eu acho e concordo que existem oportunidades a explorar de uma forma mais sistemática e acho que a próxima reunião, que terá lugar amanhã, será um fórum para debater estas questões de forma mais aprofundada e esperamos que saiam de lá resultados positivos para a nossa relação. Depois, sobre a Ukraine Facility, as questões que colocou a senhora deputada, Portugal contribui da forma, aquilo tem um mecanismo, uma forma de contribuição para a qual Portugal contribui e continuará a contribuir, portanto não há aqui nada é posto em questão. Sinceramente, acho que o esforço em geral dos Estados-membros, apesar de haver uma maior instabilidade internacional, o esforço principal dos Estados-membros tem sido precisamente no sentido de preservar essa relação e de reforçar esse apoio à Ucrânia. Portanto, não me parece que esteja nada em questão atualmente sobre esse apoio. E por fim, eu acho que depois o Sr. Deputado João Tili não tinha assim nenhuma questão específica para mim e, portanto, penso que, enfim, já respondi todas as perguntas. Muito obrigado, agradecer-lhe uma vez mais a sua presença entre nós, ainda por cima habilitou-nos aqui a um bom debate, muitas questões muito importantes foram aqui colocadas. Agradecer-lhe uma vez mais a sua pronta disponibilidade, porque como todos os seus deputados sabem, a reunião, esta audição estava prevista para o dia de ontem, também sabem que por motivo foi alterada, mas a Sra. Secretária de Estado manteve sempre a sua disponibilidade para qualquer momento, para não falhar na sua participação aqui com a CAI. Por isso mesmo, muito obrigado, a continuação de um bom trabalho e o resto um bom dia. Muito obrigado.